todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Me, Myself and I. Este segundo episódio vai falar de imagem. Eu, como consultora de imagem e também manequim que já fui, a imagem sempre fez parte da minha vida e desde pequenina sempre gostei muito de ajudar as minhas tias, a minha irmã, a minha mãe, a mudar a imagem delas, a transformá-las, a ajudá-las, fosse a maquilhá-las, a vesti-las, a calçá-las, a pintar-lhes as unhas. A minha mãe até achava muita graça e dizia que eu tinha que ser um dia manicure ou cabeleireira, mas a minha mãe não percebia o que é que eu queria ser, porque na altura também não se falava em consultoria de imagem. Falava-se muito em cabeleireiras, manicures, na altura nem se falava muito também de maquilhadoras. Isto tudo eu acho que tem tudo um sentido de ser, porque a imagem faz parte de todas as pessoas do sexo feminino e masculino, na área pessoal e na área profissional. A imagem, como eu costumo dizer, é o cartão de visita. O meu percurso profissional começou aos 18 anos como gerente de lojas na Baixa, no Chiado, em Cascais, de lojas de roupa de senhora. Por isso a imagem acabou por muito cedo me acompanhar, porque eu tinha que ajudar as pessoas a vestirem-se, a mudar a imagem delas, fosse para casamentos, fosse para festas, fosse para o lado profissional. Eu aí comecei a perceber que tinha cada vez mais jeito para esta área. E eu comecei o meu percurso profissional, exatamente como gerente, como disse há bocado, de lojas de roupa. Depois, mais tarde, tirei um curso de secretariado e comecei como secretária de direção em muitas multinacionais. Estive na IBM, estive na Vodafone, Novartis, BP, Mitsubishi Corporation, Mercedes-Benz Portugal. E de todas estas multinacionais onde eu estava, quando era selecionada, a primeira coisa que eles perguntavam e olhavam era a minha imagem. Porque lá está, a imagem é o cartão de visita de todas as pessoas. E eu depois acabei, mais tarde, também por ser recrutadora e formadora e chefe de 20 secretárias na IBM. E a imagem, mais uma vez, voltou também a aparecer, porque os diretores me pediam sempre pessoas com uma boa imagem, porque era uma multinacional, porque havia sempre diretores, pessoas estrangeiras, pessoas portuguesas que iriam se reunir com os diretores de cada departamento e, portanto, eu tinha sempre que recrutar secretárias com uma boa imagem. Quando eu, entretanto, me fartei, depois mais tarde também tirei o curso de gestão e acabei por ser também diretora de algumas empresas e acabei também por ter algumas empresas minhas. E quando um dia me fartei dos papéis, quis tirar então um curso de consultoria de imagem, porque descobri um dia na internet que havia então uma academia de uma francesa cá em Portugal a dar cursos de consultoria de imagem e também de maquilhagem. Era um curso até muito completo, fazia também parte da área profissional, consultoria de imagem pessoal, profissional, empresarial. Iríamos também aprender a fazer e a dar workshops e eram com vários conteúdos o curso. Nesse curso também acabei por tirar a maquilhagem profissional. E isto para dizer que quando eu comecei depois mais tarde como consultora de imagem e acabei por ter o meu próprio espaço e criei depois o meu projeto, que era Purple Fashion Image. Cheguei a ter um espaço em Almada, um espaço em Lisboa, no Chiado. Comecei também a ajudar outras pessoas a mudarem a sua imagem, se fosse no personal shopping, fosse na consultoria de imagem completa, fosse até na parte do cabelo ou de maquilhagem, tanto na área pessoal como profissional, fosse para irem a casamentos, para irem a uma entrevista, para as pessoas próprias terem a sua autoestima mudada, porque às vezes precisavam
de mudar a sua imagem para sentirem-se melhores. Eu também acabei por fazer voluntariado na Dress for Success durante algum tempo, porque cheguei a ter lá algumas aulas no final do meu curso e também gostei de ajudar mulheres que precisavam de ajuda para mudar a sua imagem, para ir a entrevistas de trabalho, e mais tarde também acabávamos por lhes ajudar com roupa e com alguns produtos para elas depois se arranjarem e irem todos os dias para o seu trabalho. Também foi um trabalho muito interessante, ainda chegámos a fazer também depois algumas vendas, algumas feiras também, que eu também participei, em que as pessoas também iam lá adquirir peças em segunda mão e nós também os ajudávamos na área, portanto, da consultoria de imagem, fosse a comprar uma peça de roupa ou fosse a ajudá-las a comprar acessórios que também tínhamos à venda ao calçado. A consultoria de imagem também posso dizer que quando eu tive o meu cancro de mama também me ajudou esta área, porque eu cada vez que ia para o hospital ou ia a uma consulta ou um tratamento, eu fiz sempre questão de me maquilhar, de me vestir, de me calçar bem, como quando ia para o meu trabalho. E foi isso que eu sempre passei também às outras guerreiras, às outras mulheres, dentro e fora do meu hospital e através do meu blog, que nós tínhamos que nos sentir sempre bonitas, não era por termos cancro, que não tínhamos que andar arranjadas, nem tínhamos que nos maquilhar, nem que nos vestir bem, porque isso também nos ia ajudar a levar a nossa autoestima, a sentirmos mais bonitas e mais felizes para enfrentar a luta contra o cancro. Eu não tive qualquer problema quando perdi o meu cabelo, ao contrário de algumas mulheres que eu conheci que sofreram muito e algumas foi mesmo muito grave até para elas a lidarem com isso, a perda do cabelo. Eu não, até porque cheguei a ser fotografada por fotógrafos amigos, cheguei a ir a desfiles de moda Portugal Fashion e da Moda Lisboa, em que eu assumi a minha careca e até me sentia muito bonita, porque achei que até ficava gira a careca, mesmo maquilhada. Até cheguei a ter um designer amigo que me disse um dia que me pedia desculpa, que eu sabia que era por ter cancro, mas que eu até ficava muito sensual e muito sexy, muito gira, sem cabelo, que até devia de usar sempre. Eu disse-lhe que também concordava com ele, mas que não iria fazê-lo porque ou pelo calor ou pelo frio teria sempre que andar a pôr aos chapéus, ao lenço, aos gorros e portanto não era uma coisa viável para o dia a dia. Mas aí mais uma vez a imagem também foi uma coisa que eu nunca perdi, de cuidar de mim, da minha imagem, cuidar da minha autoestima, porque acho que é muito importante nós olharmos ao espelho e gostarmos do que vemos. Sei que também há muitas mulheres que não gostam da sua imagem, muitas recorrem a cirurgias estéticas, a botox, a muitas coisas. Há muitas cirurgias que se fazem para rugas, para preenchimento daquelas rugas que já se notam nos olhos, os papos de galinha, e também para atenuar e tirar aquelas peles que entretanto vão ficando caídas nas nossas pálpebras. A nossa papada do nosso pescoço também com a idade acaba por ficar também quebrada e também ficamos com o duplo queixo, e também eu acho que nesse caso eu própria falo para mim, se um dia também pudesse também tratava disso, porque com a idade acabamos por também ter essas peles que acabam por ficar a mais e já não nos sentimos tão bem. A nível dos homens, eu também noto que cada vez cuidam mais da sua imagem. Rapazes, homens de qualquer idade, seja com cosméticos, seja com roupa, com calçado. Cheguei a ter muitos rapazes e muitos homens a quem eu fiz personal shopping e consultoria de imagem. Também acabei
quando foi na minha área que eu tive consultoria de imagem e o meu próprio espaço antes de ter o cancro, há 6 anos atrás. Eu cheguei a vestir figuras públicas, a dar entrevistas em televisão, cheguei a representar marcas, a pôr marcas em lojas onde estavam designers de renome. Cheguei também a ajudar designers a lançarem-se no mercado e modelos também. Eu comecei como modelo com os meus 18 anos, de cabelo, de maquilhagem e de roupa também. Fui convidada quando tinha 15 anos, mas a minha mãe não achou muita graça, achava que não era um mundo para mim e, portanto, não me deixou seguir esse caminho. Por isso, aos 18 anos, acabei por ingressar. Fui modelo de maquilhagem, de cabelo, de roupa, durante 2 anos. Depois também acabei por deixar, porque não era muito aquilo que eu queria fazer e queria ingressar noutro ramo também, ligado mais a ter o meu próprio espaço para ajudar as pessoas a mudarem de imagem. Eu própria comercializar, ainda pensei em ter uma loja de roupa, mas depois acabei por não ter. Acabei por ingressar depois, então, como gerente de várias lojas. Foi por aí que eu comecei a trabalhar. Tenho uma curiosidade muito gira. Eu sempre adorei sapatos, a nível de imagem. Há quem goste de lingerie, há quem goste de bijuteria, de roupa, de calçado, malas, maquilhagem. As coisas que eu sempre gostei mais foi calçado e malas. Nunca percebi porquê. Até que um dia vou de férias para Castelo Branco, de onde é a minha mãe, e fui ao sótão da minha avó, que escovilhar o que é que lá havia, e encontrei uns sapatos verniz, pretos, com laçarote em cetim, salto de agulha, e eles eram mesmo em bico, a parte da frente, e tinha uma rosca de ferro, que era a capa deles, ou seja, aquilo desenroscava-se, e quando andava com aquilo fazia tic-tic-tic. Eu, quando vi aqueles sapatos, fiquei doida, não é? Fui logo perguntar à minha mãe de quem eram aqueles sapatos. E a minha mãe, muito espantada, olhou para mim e disse: Mãe, esses sapatos foi o teu avô que me fez para mim, mas eu nunca os calcei porque me apertavam e me aleijavam e nunca os calcei. Eu disse: Uau! Eu tinha 15 anos na altura. E então fiquei com os sapatos para mim e para cada era o meu número. Até acho que o meu avô tinha se enganado no número, que a minha mãe calça o 36 e eu calço o 38. E os sapatos eram o 38. Eu lembro perfeitamente de ir para o meu liceu, com os sapatos, tic-tic, lá ia fazer aquele barulho, e as minhas amigas, na altura eu morava na Graça, em Lisboa, com os meus pais, e andava no Liceu Gil Vicente, e na altura foi assim um sucesso que eu fiz com os sapatos, ao ponto das minhas amigas irem todas para a Feira da Ladra à procura de sapatos parecidos com aqueles. E pronto, eu lancei assim uma trend, assim uma moda, e pronto, e foi muito giro. Usei os sapatos até quase estarem a arrebentar. A minha mãe já dizia que os punha no lixo porque era assim uma doidice pegada. Tinha umas fotos deles, só que entretanto perdi-as, com muita pena minha, para mostrar. E isto para dizer o porquê de eu adorar sapatos e malas e ter imensos, como diz o meu filho a toda hora, tens tanto sapato, tanta mala. E é um impulso que eu tenho. Eu não é por lingerie, nem é perfumes, nem é maquilhagem, nem é roupa. É mesmo sapatos e malas. E descobri porquê. Os meus avós maternos tiveram uma fábrica de calçado. Os meus bisavós maternos tiveram uma fábrica de calçado. Aliás, acho que o meu avô, o meu bisavô, ganharam um prémio por fazer o primeiro sapato sem boca. E, portanto, descobri, não é? Nada é por acaso, porque é que eu adoro calçado e sapatos. É um dos meus sonhos, claro, seria eu também ter a minha linha de sapatos de calçado e um dia conseguir também criar calçado e ter a minha fábrica de sapatos e malas. Aqui há uns anos atrás pensei nisso, ainda tive para lançar uma linha minha com uma amiga, depois acabou por não acontecer, mas é mais um daqueles projetos, mais um daqueles sonhos que tenho na gaveta, nunca se sabe o dia da manhã.
Por acaso, até tenho dois amigos que estão na área do calçado, que é o Luís Onofre e o Egídio Alves, que por acaso eu também gosto muito das linhas deles e do calçado deles e acho muito giros. Por acaso já fui ao Portugal Fashion, a um desfile do Luís Onofre e achei fantástico. Tanto o desfile como o Portugal Fashion do Porto, para mim, continua a ser diferente do que em Lisboa, quando é feito em Lisboa. Acho que tem outra magia, tem outra energia no ar, é qualquer coisa diferente. Era um sonho que eu sempre tive também e um dia consegui ir ao Portugal Fashion no Porto e assistir ao desfile do Carlos Gil e do Luís Onofre e foi assim uma coisa fantástica, adorei estar lá, adorei os desfiles, adorei o espaço, as pessoas, é diferente, eu sempre gostei muito do Porto, sou suspeita, não é? Tenho lá alguma família, sempre lá passei algumas férias e também era um sítio onde não me importava de viver porque eu adoro mesmo o Porto. Há quem dizia, o Porto é sujo, é velho, não acho. Acho que é uma cidade muito gira e é fantástica. Ora bem, voltando aqui à nossa conversa sobre a imagem, eu desde pequenina, como estava a dizer no início, as minhas tias quando iam a casamentos ou a festas, ou a minha irmã, vinham à minha casa pedir-me vestidos, pedir-me calçado, pedir-me acessórios, bijuteria, pedir malas, lá eu lhes emprestava as minhas coisas, ou então vinham à minha casa para eu as maquilhar. Eu gosto de maquilhar, não é para me gabar, mas acho que até sou uma boa maquilhadora, pelo menos durante o meu curso fiz alguns trabalhos a colegas minhas e as minhas professoras formadoras diziam que eu realmente maquilhava bem. Também acho que fui das primeiras a conseguir pôr pestanas postiças a mim própria assim rapidamente numa das aulas do curso e não tive qualquer problema. Já, mesmo fora do curso, já usei várias vezes e não tenho qualquer problema eu fazer. E em maquilhar também já fiz várias maquilhagens a clientes, a amigas. Gosto de transformar também as pessoas, gosto de maquilhar as pessoas. Um dia tive um casal amigo que veio passar o fim de semana à minha casa e eu agarrei na rapariga e disse: Olha, hoje vou-te fazer aqui uma coisa diferente, vou-te transformar. E ela ficou-se a olhar para mim com medo e disse: Não, vais ficar muito gira. E o teu namorado nem vai acreditar que és tu. Então agarrei na rapariga, fui com ela para o meu quarto, vestia assim com um fato que eu tinha da Ana Souza, com os sapatos muito giros também que eu tinha. Uh, Transformei-lhe o cabelo com gel e apanhado. Maquilhei-a. Quando ela realmente saiu da porta do quarto e entrou na sala, o namorado ficou de boca aberta porque não estava a conhecê-la, não parecia a mesma. E era isso que me dava sempre muito gozo, era quando eu transformava as pessoas e as pessoas ficavam giras. Eu sempre digo, e disse e continuo a dizer, somos todos bonitos, não há ninguém feio. Temos é que ir buscar algo para realçar essa pessoa, para mostrar a beleza dela. Há sempre alguma coisa que as pessoas têm que nós podemos transformar e realçar para mostrar o que é que elas têm de bonito, seja no corpo, seja nos olhos, seja na boca, seja na cara, seja o cabelo. Todas as mulheres são bonitas, temos é que as ajudar a realçar e a transformá-las para elas mostrarem o que é que têm de mais bonito e de realçar mais na beleza delas. Falando das mulheres que eu ajudei quando estava no meu processo de cancro, também foi muito giro de ver as mulheres que deixaram de se maquilhar e de se arranjar e que achavam que não ficavam bonitas. E quando eu fiz alguns eventos dentro e fora do meu hospital e que também convidei amigas minhas que estavam na Mary Kay a trabalhar para virem também maquilhar as minhas convidadas, foi muito giro, as pessoas ficavam com uma autoestima lá em cima, ficavam super felizes, até se esqueciam que tinham cancro. Isso também é muito, muito giro e é muito bom, nós sentimos muito felizes de conseguir pôr a felicidade ou um sorriso na cara de quem está a viver uma luta de cancro e que se esquece às vezes dela ou que não tem vontade de se arranjar.
e eu consegui também isso consegui, foi um feito meu e também me orgulho muito disso. E também quando me convidaram algumas vezes para ir a outros eventos, também cheguei a ser maquilhada por maquilhadoras. E também cheguei a ver outras pessoas maquilhadas nesses eventos por maquilhadoras profissionais, e realmente as pessoas ficavam logo com outro ar e com um sorriso na cara quando se sentiam bonitas e sentiam muito mais com a autoestima lá em cima. A imagem é um cartão de visita. Cada vez que nós estamos a trabalhar, cada vez que as pessoas vão a uma empresa, eu já dou formação também de vendas e consultoria de imagem e dou formação a secretárias já há muitos anos, comerciais e a secretárias principalmente, sempre dei durante mais de 20 anos, e o que eu lhes dizia sempre era, quando vocês vão a um cliente ou quando têm uma reunião com o diretor da vossa empresa, nunca se esqueçam do vosso outfit apropriado para o local de trabalho, apropriado para um meeting, apropriado para uma entrevista, apropriado para um evento da empresa, apropriado para uma visita a um cliente, porque também há outfits apropriados a cada evento ou a cada dia das nossas vidas, que é mesmo assim. Por isso é que também há os dress codes diversos, precisamente para as pessoas saberem que tipo de dress code é que devem usar no seu dia-a-dia pessoal e profissional, em cada evento, em cada dia em que as pessoas têm para a sua agenda pessoal ou profissional, as pessoas saberem o que é que devem ou não usar. Eu cheguei a fazer muitos workshops e continuo a fazer de consultoria de imagem. E ultimamente até comecei a juntar duas vertentes, que é as vendas e a imagem, e cheguei a dar formação online para mais de 500 pessoas de vários países em inglês durante anos, antes do cancro e antes de ser consultora de imagem. Era diretora e sócia de uma empresa multinacional, e cheguei depois, quando tirei o curso de consultoria de imagem, agarrei e comecei a juntar as duas vertentes. Comecei a juntar então a vertente da comercial e a vertente da imagem, e quando no final da formação online eu aparecia com um bónus, digamos assim, com um miminho, a dizer-lhes qual eram os dress codes que eles teriam que apresentar para o seu dia-a-dia, para uma reunião, para um evento, eles ficavam fascinados, e elas, e ficavam muito contentes por eu lhes estar a dar esse mimo, e para os ajudar também a usarem a sua imagem na área pessoal e profissional, porque ao fim e ao cabo eu estava ali para dar-lhes formação de vendas, e eles nem sequer imaginavam que eu depois também era consultora já de imagem e também os podia ajudar na imagem, e foi uma coisa que eu sempre fiz ao longo da minha vida. Sempre dei formação, sempre eu própria também sou comercial, eu gosto de dizer isto, sempre gostei de vender, nem que seja a minha imagem, nem que seja produtos, nem que seja vender o que é que eu estou a fazer dentro de uma empresa ou serviço. Nós todos somos vendedores, nós todos somos comerciais. Ao entrarmos numa empresa, o que é que estamos lá a fazer? Estamos a vender a nossa imagem também, porque a nossa imagem vende. Quando vamos a uma empresa, nós vamos, a primeira coisa que eles olham para nós é para a nossa imagem, portanto estamos também a vender a nossa imagem, e tudo aquilo que nós mostramos, as pessoas gostam ou não gostam de ver, é como falar, a postura e a imagem, que é outra coisa que eu também tenho em workshops, a postura de como uma pessoa se senta, o que a pessoa fala, como fala, tudo isso numa entrevista de trabalho e tudo isso numa reunião de trabalho ou num evento de uma empresa é muito importante. O que falar, como estar, como sentar, como vestir, o que vestir, tudo isso faz parte de uma imagem que nós temos de transmitir às pessoas,
a nível pessoal e a nível empresarial e profissional. Por isso, este podcast falou de imagem. Tinha que falar também, porque como consultora de imagem acho que faz todo o sentido também falar sobre imagem. Faço workshops para quem estiver interessado. Também sou consultora de imagem. Podem consultar através das minhas páginas de Facebook e através dos meus projetos na Purple Fashion Image. Na Create Your Life também tenho workshops onde eu também tenho as duas vertentes já misturadas, a parte das vendas com a parte da imagem. Como eu tinha dito no primeiro episódio, eu tenho vários ramos do mesmo projeto. A Purple Fashion Image, não tinha ainda falado, é um projeto que começou em 2011, que entretanto foi fechado e teve parado durante a fase do meu cancro, e eu agora acabei por me dedicar mais aqui à Create Your Life, que foi agora o projeto que eu agora lancei, que tem a ver com mentorias, tem a ver com formações, workshops, com meditações, tem a ver também com Insight Timer, com o meu canal YouTube, e com agora o meu podcast, que também está no Spotify e no YouTube. E portanto, isto são mais ramos que já existiam, mas que vão continuar a existir, porque eu, como sempre fui multifacetada e muito criativa, sempre irei juntar as minhas skills e as minhas vertentes todas para ajudar os outros, porque sempre foi esse o meu propósito. Ajudar primeiro com a minha imagem, enquanto eu tive como secretária e como diretora, e também com as minhas skills de formação de gestão, de secretariado. Entretanto, passei a ajudar também com a parte de consultoria de imagem e, entretanto, também acabei por ser representante de marcas, como já disse, e também vesti figuras públicas, organizei eventos também, organizei desfiles de moda, organizei festas empresariais, organizei festas de aniversário, também já ajudei a organizar casamentos e a vestir noivas, também já vesti noivas e acompanhantes e maquilhei também. E entretanto agora também estou nesta área também do coaching de PNL, também uma área que eu sempre gostei muito. O coaching já tinha também tirado associado à consultoria de imagem e agora tirei o core coaching associado também mais ao bem-estar e interior da pessoa também, e o PNL também é outra ferramenta que eu também tirei agora para me ajudar também a mim pessoalmente e para ajudar também outras pessoas, porque quando nós não nos sentimos bem no nosso interior, mesmo que o nosso exterior esteja muito bem, passa sempre alguma coisa cá para fora que não estamos a 100%. Eu costumo dizer que quando estamos felizes brilhamos, e quando nos sentimos bem temos um brilho no olhar, seja a nível pessoal ou profissional, e isso transmite-se cá para fora com o olhar, com o brilho no olhar e com o sorriso nos lábios e felicidade no rosto. Por isso a imagem é uma ferramenta muito importante, o bem-estar interior e exterior também. E espero que tenham gostado deste podcast a falar de imagem. Brevemente sairá daqui por 15 dias um novo podcast. São sempre de 15 em 15 dias, com futuros convidados, temas atuais, vividos na primeira pessoa sempre, por mim e por outras pessoas. Eu espero que nos vejamos em breve, porque brevemente também irá ser em vídeo. Obrigada e até já!